Olá, gente, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Estamos aguardando, nós temos 2 minutinhos aí. Logo mais a gente começa com um programa sobre tudo. E eu espero que vocês estejam acomodados e prontos para esse bate-papo, tá bom? Aqui comigo já está presente a Carolina. E daqui a pouco a gente está aguardando o Enésimo e a Sara aguardando também. Então, eu espero que vocês fiquem à vontade. Quiserem, já pode começar a fazer pergunta no chat e a gente já lança logo de início também. Tá bom? Fiquem por aí. Programa sobre tudo, são 19h58, logo mais a gente começa. Tudo bem, Carol? Tudo certo. Obrigada pelo convite aí, Fabi. Imagina, a gente que agradece a presença. Espero que seja um bate-papo, onde a gente consiga expressar a importância da dança no hip hop. Você, como produtora também, como é que você vê esses eventos que acontecem, a inclusão da mulher também. Vai ser um papo bem legal. De mulher para mulher, quase Marisa. Quase Marisa. Beleza. Tá bom? Beleza. Gente, fica à vontade. Está aberto o chat. Falta um minutinho para a gente começar. Vamos aguardar o Enésimo. E a gente já abre o áudio para vocês, tá bom? Vou fechar um pouquinho o nosso áudio para a gente continuar nosso bate-papo aqui nos bastidores, mas eu espero que vocês fiquem conosco. Até mais. Olá, gente, para quem está chegando agora, esse é o programa Sobre Tudo. Eu sou Fabiana Silva com vocês. Nossa convidada presente, Carolina, já está aqui conosco, Carolina Gomes. E antes dela se apresentar, a gente vai fazer a abertura do programa. Espero que vocês estejam já ansiosos, assim como nós. E aí, nesse meio tempo, vamos aguardar os convidados também. E aí, vamos conversando um pouquinho com a Carol, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Vamos lá. Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. Empoderamento, é descobrimento, é a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, a casa cheia, o final da história. É a música, é o pé no chão, segurar na mão, é nunca ter medo de se expressar. A rotina que cansa, a menina que dança, e sobre tudo quer cantar. Olá, gente. Já estamos aqui. O programa Sobre Tudo está ao vivo para vocês. Essa aqui é a Carolina Gomes. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está aí vendo a gente. Tudo certo. Seja bem-vinda. Mulheres no domínio. Isso, mulheres no poder. Caso nossos convidados apareçam por aqui, os demais, a gente vai incluindo, então quero que vocês fiquem à vontade. Carol, vamos começar você se apresentando. Fala um pouquinho quem é a Carol e como ela está envolvida no movimento do hip hop. Bom, gente, eu sou... Boa noite para todo mundo. Eu sou a Carol Gomes, sou dançarina, produtora, arte educadora, mãe, esposa, filha, né? Sou uma mulher negra, né, nessa sociedade aí machista e racista, lutando, né, por um espaço aí, né? E como ferramenta eu tenho a cultura hip hop e as danças urbanas, né, como essa ferramenta de resistência, né?
Eu sou de Santo André, sou da ABC Paulista. Nasci na cidade de São Jorge. Para quem conhece Santo André, a cidade de São Jorge é bem divisa com Mauá. E fica próximo ao lixão, que é o aterro municipal hoje, né? Mas era um lixão na época, então era um bairro, um dos mais afastados, né? De Santo André, então sempre com muita dificuldade de acesso à cultura, mas meus pais, eles sempre foram de movimentos sociais, Eduardo e Maria José, e sempre foram artistas, né? Então eles sempre incentivaram isso muito na gente, né? Então eu comecei a esse universo da arte somado às questões sociais desde a infância, né? Meus pais, movimento negro, comunidades eclesiais de base, pastoral da criança, pastoral operária, né? Meu pai era ator do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, bem na época das greves, as lutas por direitos operários, né? Bem na época, década de 80, né, gente? Ditadura militar, década de 80, então eu venho dessa história aí, né? Meus pais vieram dessa história, junto à Igreja Católica também, eles eram cristãos, são cristãos, né, tudo, e a Igreja Católica tinha um poder muito forte, assim, político, né? Então eu venho desse berço, assim. Comecei a dançar imitando videoclipe, né? Porque a gente que é da periferia não tem grana para fazer aula de dança, então a gente começa vendo o clipe do Michael Jackson, vendo o clipe da Madonna. Na época eu dançava El Chan muito, assim, o axé estava no auge, década de 90. Então tudo que vinha eu imitava, dançava, eu sempre gostei muito de dançar. E aí, quando eu estava já na adolescência, a gente mudou aqui para o Parque Erasmo, que é próximo ao Parque das Nações, para quem conhece Santo André. E aí comecei a fazer oficina pela prefeitura, oficina de dança, já de hip hop, né? E aí fiz no Parque Novo Oratório, no PNO. O Enéas, se entrar também, o Enéas também trabalhou bastante no PNO, eu conheço ele de lá, né? Conheço o trabalho dele aqui em Santo André e na Zona Leste. E aí foi aí que eu conheci a Backspin Crew, que é o grupo que eu faço. A Backspin Crew, ela tem 35 anos de existência, estava no início ali da cultura hip hop na São Bento. Para quem conhece um pouco a cultura hip hop, a São Bento, a estação São Bento do metrô foi o berço do hip hop aqui em São Paulo, um dos berços do Brasil, né, do hip hop. Então a Backspin estava lá, e aí eu faço parte desse coletivo da Backspin, e foi através das oficinas que eu conheci a Backspin como aluna, né? Então eu fiz algumas aulas com o Casper, que é um educador e dançarino da Backspin. Fiz mais aulas com o Ismael, que também era integrante da Backspin, e aí fui me aprofundando, conhecendo eventos e participando dos eventos, e aí resolvi ser arte educadora, fui estudar dança contemporânea, fui estudar outras danças, fiz formação na Escola Livre de Dança. Eu acho importante falar que toda a minha formação, assim, e o meu aprendizado são em projetos culturais, né? Então, por ser uma pessoa que vem da periferia, uma mulher que vem da periferia, sem grana, a gente tem os projetos, a importância dos projetos culturais e dos projetos sociais na minha formação enquanto artista, educadora, né? Então, Projeto Emia Cidade no Cesas, depois Escola Livre de Dança de Santo André, que é um projeto também da prefeitura, gratuito. Posteriormente, fiz faculdade através de uma bolsa de estudo subsidiada pelo ProUni, que é do governo federal. Então, a importância dos projetos, falar bastante da importância dos projetos sociais, né, nessa minha formação, assim, nessa minha formação de pensamento, né? Além da minha casa, além da minha família, a importância de vivenciar tudo isso, assim, para minha trajetória. Basicamente é isso, de uma forma bem corrida, tá? Brevemente. Basicamente, né? Nada muito. Carol, você falou um pouquinho das oficinas, que foi como você se ingressou nesse mundo e dos projetos sociais. Queria saber de você hoje, as mulheres, né, de um modo geral, mesmo os homens,
os meninos da juventude hoje, eles ingressam na cultura do hip hop, inicialmente através das oficinas ou não? Como isso funciona? Então as oficinas culturais, quando a gente fala das oficinas de arte e educação voltadas para o hip hop, era muito forte em Diadema, né? Que tem como um marco de início, assim, das oficinas, desse trabalho de arte e educação unida ao hip hop, com dança em Diadema, na década de 90. E com isso teve um crescimento maior, vários projetos, tanto na cidade de São Paulo quanto no ABC, é muito grande, assim, a formação de dançarinos através de projetos, né? Tanto em Diadema, como na Casa do Hip Hop, como aqui em Santo André, no Cesa, em São Bernardo também tem coisas muito fortes. Em São Paulo, além do Centro Cultural São Paulo, da Galeria Olido, esses lugares que tem oficinas, tem os eventos de hip hop que eu sinto que é o que atrai mais a meninada, assim, né? Então a galera vai no evento, vê alguém dançando, aí às vezes tem um workshop, consegue experimentar um pouco, e aí a galera vai buscando aulas mais regulares e tudo mais. Oi, Enéas! Gente, a Enéas não chegou. Já falo com você, né? Deixa só a Carole concluir o pensamento dela. Isso, e eu acho que sim, bastante por oficinas, mas muito por eventos de hip hop, assim, voltados para dança, né? Muitos os eventos, assim, que incentivam a meninada a dançar, a praticar, né? A conhecer a cultura hip hop, né? Ah, perfeito. O Enésimo sumiu de novo, gente. Calma, daqui a pouco ele volta. Ele tá tentando entrar e ficar um pouquinho. Gente, meu cachorro tá latindo porque eu acho que ele ouviu a voz de... Falei Enésimo, ele já ficou preocupado. Ô, Carol, fala pra gente o seguinte. Dentro daquele ditado que nasceu primeiro, o ovo, a galinha, quem escolheu o hip hop? Você escolheu ele ou ele te escolheu? Ai, que difícil. Eu não sei, na verdade. Eu não sei, porque... Gente, é tanto amor, né? É tanto amor que eu não sei te dizer, assim. Eu acho que eu me aproximei da cultura hip hop porque quando eu via pessoas dessa cultura, eu via elas parecidas comigo, né? E aí a gente fala a coisa da representatividade, né? Quando eu via alguém ou cantando, ou pintando, ou dançando, essa pessoa parecia comigo. E aí eu via que era possível eu estar ali. Então eu acho que foi isso, assim. Esse amor surgiu. Isso, foi isso, assim. Aquelas pessoas, elas significavam, elas representavam muito, elas carregavam uma bandeira ali de identidade, de justiça, né, de igualdade, e eu acho que as duas coisas, a gente casou, assim, eu acho que foi isso, assim. Perfeito. Eu queria um mundo melhor e o hip hop acabou virando essa ferramenta para isso. Enésimo, tá ouvindo a gente, Enésimo? Tô ouvindo. Vocês Opa! Ouvindo? Sim. Boa noite, gente. Esse daqui é o Enésimo. Enésimo, eu queria que você se apresentasse a todo mundo e falasse um pouquinho do seu envolvimento com o mundo, com a cultura do hip hop. Fica à vontade. Boa noite a todas, todos e todas, porque somos múltiplos e máximo respeito a esse contexto como um todo. Eu sou oriundo da cultura hip hop e iniciei no comecinho dos anos 90, exatamente em 91, né? Efetivamente, né? Fazendo parte como integrante mesmo, cantando já, né? Então, na verdade, assim, na cultura hip hop eu estou inserido desde 88, porque a gente tinha uma crew de grafite chamada Delitros, e aí a gente barbarizava aí pelo mundo, né? E, então, assim, estou inserido na cultura hip hop desde 88, efetivamente. Eu acompanho a cultura hip hop desde 83, desde quando tinha o pessoal ouvindo as rádios, né? A Bandeirantes tinha um programa de rádio e tal, então eu já acompanhava, já gravava umas fitinhas cassete e tal,
sabia cantar os raps, né, que o pessoal iam cantar na rádio e tal. Então, assim, estou inserido na cultura hip hop há muito tempo. Mas tem seu significado, né? Mas a gente continua, tem que ser constante, tem que continuar atuante, né? Então, assim, quando eu falo de cultura hip hop, a minha inserção e tudo mais, é por conta de, tipo assim, de você vivenciar algo que tem a sua... que parece com você, que tem a sua característica, que você consegue estar num espaço onde as pessoas te observam de uma maneira mais correta, te respeitam mais. Então, o hip hop tem muito isso de respeito. Então, acho que para Carol e para mim, para muitas pessoas, foi um ambiente que a gente se familiarizou por conta do pessoal ser solidário, ser coletivo, né? Então, o hip hop é muito coletivo. E aí, desde essa época aí que eu vim pulando em uns grupos e tal, começou era Master of Raps, porque naquela geração os grupos tinham nomes americanos, né? Aí depois eu tive um grupo chamado Irmãos de Verdade, né? Eu participei de um grupo chamado Irmãos de Verdade, aí depois o Armagedon, e aí a gente montou o selo por conta do Armagedon, e aí a carreira solo a gente começou a trabalhar mais artisticamente falando. Eu vi que a Carol falou também da história da EMEA, da arte e cultura e tal. Eu trabalho com arte e cultura desde 2002, 2003. Né? Eu trabalho com arte e cultura por aí, né? Efetivamente contratado. Antes, a gente fazia muito evento beneficente. E esses eventos beneficentes, a gente fazia bastante workshop, né? Ia para conversar antes do evento, e conversava, e depois fazia o show. Então, assim, já tinha essa possibilidade de troca. Então a gente foi trocando muito, né, até Nelson Triunfo, o pessoal da Casa do Hip Hop, começar a formatar como que se fazia oficinas culturais. E aí, graças aos caras que criaram a Casa do Hip Hop, foi formatado o jeito. Aí começou a se trabalhar Paulo Freire, começou a se trabalhar pedagogia dentro das oficinas de hip hop, e aí a gente começou, isso aí se espalhou pelo Brasil, porque na verdade a Casa do Hip Hop é a primeira do mundo, e nada mais justo para reverenciar os caras. E aí os caras espalhou esse formato de trabalhar com oficinas culturais. E aí, estou até hoje com paralelo às oficinas culturais, é a minha ação artística. Tamo aí. Perfeito, né? Deixa eu perguntar, falei com a Carol, te perguntei quem nasceu primeiro, se foi ovo ou a galinha. Queria saber de você. Quem escolheu quem? Você escolheu o hip hop ou o hip hop te escolheu? Como é que foi esse amor aí? Eu acredito que o hip hop me escolheu. Assim, porque, por conta disso. Eu poderia muito bem escutar a rádio e não me sensibilizar para isso, não me sensibilizar para o hip hop. E aí, escutando a rádio, eu via que aquilo ali tinha muito a ver comigo. Tinha muito a ver com que eu era, eu escutava a rádio em 83, eu tinha 9, 10 anos. Então, assim, aquilo ali já mexia muito comigo, já era uma linguagem que eu queria estar participando, eu já decorava as músicas do Pepeu, já decorava as músicas do MC Jack, já decorava as músicas do Mike e o DJ Bacana, eu já decorava as músicas dos caras, né? Porque eu achava aquilo ali maravilhoso, né? Então, assim, a cultura hip hop, ela mexe com as pessoas, então ela escolhe as pessoas. As pessoas estão ali, às vezes meio à deriva, estão meio sem ainda saber ter um caminho trilhado. A cultura hip hop ela te oferece um mundo sólido, né? E aí você você é abraçado por ela. Foi o que eu falei. Uhum. A gente é abraçado por essa cultura. Então, para mim, eu acredito que eu fui abraçado pela cultura e daí para frente a gente não se largou mais. Tá, a gente fala muito de cultura, né?
ouve-se falar que a gente precisa muito repensar o papel da cultura. E eu queria saber de vocês o que seria repensar dentro da cultura do hip hop. Como é que ela hoje se enquadra dentro de tudo que está acontecendo com a cultura? Carol? Tô pensando aqui. Você fala você fala da situação atual brasileira? Isso, de modo geral, isso. Olha, eu acho que a gente é muito desrespeitado, né? De uma forma geral, assim. Cultura brasileira, ela tá muito... Primeiro que a gente não tem Ministério da Cultura mais, né? Não tem... É que eu acho assim, não tem como a gente falar de cultura sem falar de ações, como fala, políticas públicas para a cultura, né? E quando a gente fala de políticas públicas para a cultura, a gente está falando de política, né? E a gente tem que falar da atual situação, que é de fim da cultura, né? Se a gente não tem o Ministério da Cultura, se a gente tem uma secretaria, um secretário que não tem representatividade, não me representa, né? Não tem experiência, não tem conhecimento do que é a cultura brasileira, né? E aí a gente fala de cultura brasileira. O que é cultura, né? Brasileira, né? E aí a gente fala das culturas, pequenas culturas que não são consideradas culturas, e eu acho que a cultura hip hop tá nessa, né? Porque a gente trabalha com um público que é abandonado, que é um público que ninguém tá nem aí, né? A gente vê, por exemplo, aqui agora no caso da pandemia, né? Parou de morrer gente com grana, então vamos abrir o comércio, né? A galera com grana tá viva e o Covid está indo para a periferia, né? Isso são pesquisas, não é achismo, né? Então, quando começa a ir para a periferia, tipo, dane-se, né? Também vamos parar de pensar no problema, assim, né? E eu acho que isso acontece com a cultura hip hop, assim. A gente não tem política pública para a cultura hip hop que incentive a cultura hip hop. A gente sempre corre atrás a gente mesmo, né? O Enéas sabe muito bem disso, né? Que é a gente fazendo pela gente. Quem é da cultura faz pela cultura hip hop. Não tem ninguém de fora que olha e fala, vamos valorizar, isso é transformador, né? Porque quando a gente fala do hip hop, assim, eu até anotei 3 palavras aqui, que é autorrepresentação, né? Autoconhecimento, celebração e diversidade, né? Quando eu falo dessas coisas, assim, que autoconhecimento, celebração e diversidade cada vez mais estão diminuindo, né? Estão nos afogando, estão nos esmagando, né? Então a gente não pode se encontrar, né? A gente não pode se reconhecer, a gente não pode se conhecer, porque quando eu me conheço, eu sei o meu potencial, né? E é perigoso saber o seu potencial, né? Quando eu sei do que eu sou capaz, que eu tenho muita potência, isso é perigoso, né? Eu tenho que baixar minha cabeça e fazer o que o sistema quer, né? Então, o hip hop é perigoso, né? Para quem quer dominar, né? E então eu fico pensando, além da diversidade, né? O hip hop é isso, cada um é de um jeito e é muito legal cada um ser do seu jeito. Então isso também isso também é perigoso, né? Porque aí vem as revoltas, aí vem né? Não é assim, eu tenho meus direitos, né? Aí vem a luta por direitos. Então eu sinto que a gente é muito esmagado, a gente é muito desvalorizado e a gente tem que correr pela gente. É sempre assim e sempre foi assim. Eu nunca vi outra maneira, né? Os eventos a gente que organiza, as pessoas a gente que reúne, aluno que trabalha com arte e educação, sabe? É a gente levantando os alunos, é a gente puxando os alunos, levando para os lugares, tirando do bolso, sabe? Então eu sinto... Eu acho que é isso, assim. Não sei se eu fui muito ampla na minha fala, mas eu acho que Enésimo, com você. Vamos ver qual é a fala do Enésimo a respeito. Então. Ele até se arrumou, né? Veja bem. Nossa. Então, veja bem. É tanta coisa. Eu tenho várias dificuldades. Com o sistema e o hip hop, na verdade, o jeito que a gente é tratado pelo sistema.
Na verdade, assim, eu não consigo desassociar o hip hop como cultura preta. Eu não consigo desassociar. E aí, quando a gente fala de preto, sempre, 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 a gente vai ser oprimido. Historicamente é assim. Não é uma coisa que eu estou descobrindo agora. Na verdade, sempre foi assim. O hip hop, quando eu falo do meu início do hip hop, a gente tinha muita coisa a conquistar. Muita coisa, muita luta em termos de políticas públicas, em termos de cultura mesmo, de provar que o hip hop era uma cultura como todas as outras culturas, como o samba hoje lutou e é reconhecido como cultura, como a música clássica ela é reconhecida como cultura, como a dança contemporânea é conhecida como cultura, como as artes plásticas é conhecida como cultura, e a gente sempre lutou para provar que a gente, mesmo sendo uma contracultura, a gente era uma cultura, porque a gente só estava contra ao que já existia e que às vezes não contemplava as pessoas que faziam parte da periferia. Então, assim, quando a gente fala de onde surge o hip hop, onde nasce, não só nos Estados Unidos, mas quando ele nasce nos outros países, ele nasce na periferia. É um grito, é uma voz dos excluídos de verdade, é uma expressão dos excluídos, é uma expressão de quem está na ponta, de quem está afastado dos grandes centros. E aí, esse pessoal que está afastado dos grandes centros, na maioria somos nós, né? Na maioria são os pretos que estão lá, afastados. Lógico, junto com o pessoal que está ali também, que está excluído da sociedade economicamente, né? Mas toda vez que você pega uns alunos e vai para uma exposição, e vai para algum lugar, você nunca vai ser olhado só como cultura. Você vai olhar os pretos que estão buscando cultura. É os pobres pretos que estão buscando. Não tem como desassociar o olhar de quem está ali, de olhar e não ver os pretos, não ver preto. Não tem como desassociar. E aí, para a gente, é onde a gente tem que fazer a diferença. Onde a gente tem que provar mais uma vez. A gente vive provando mais uma vez, tem que provar dia a dia. É aquele negócio da caça do leão por dia e tal. A gente tem que provar sempre que a gente é capaz. Sempre que a gente está fazendo algo que é para um coletivo, que é algo maior, que é algo que vai ajudar, que vai beneficiar, que vai trazer o entretenimento, que vai trazer a diversão. E que muitas vezes é o perigo que a Carol falou. A gente é o perigo da sociedade de verdade. A gente não tem como fugir disso. Porque os nossos anseios é de se manter vivo. E será que os caras querem que a gente se mantenha vivo? Que a gente tenha alegria, que a gente tenha evolução cultural? Porque é o seguinte, enquanto o hip hop, se você pegar esses 30 ou 40 anos que o hip hop está no Brasil, o quanto ele evoluiu é absurdo. O hip hop ele não deve para cultura nenhuma. Eu comparo muito o hip hop com o samba, principalmente com as escolas de samba, onde tem o intérprete, né, que pode ser o MC, onde tem a bateria, que é os beatmakers, os DJs, né, que tem ali o mestre de bateria, tem as artes plásticas, e aí pode ser o nosso grafite, né, tem a dança. Então, assim, a gente, enquanto cultura hip hop, a gente tem todos os elementos que todas as outras culturas têm. Porque senão a gente falava assim, a gente é uma arte isolada. A gente não é uma arte isolada. A gente é uma arte que tem um contexto em cima disso. Tem contradições? Normal, isso aí todos têm. Mas, se você for na base mesmo da cultura hip hop, ela é muito forte. Ela é muito inteligente. Ela é muito agressiva, mas também ela é também muito carinhosa. Porque, assim, quando você fala que você faz uma denúncia, você faz uma crítica, e falando que as pessoas estão
morrendo. Nos anos 90, você fala que as pessoas estão morrendo porque existe na antiga era os pés de pato, né? Hoje é os milicianos. E aí você fala em São Paulo que tinha os pés de pato lá, Rota 66, e você fala, né, você tem, né, com aquela conversa, porque na verdade existiu existe ainda, né, porque se pegar o pessoal de Osasco ali há pouco tempo, vai fazer 3 anos, né, que saíram assassinando o pessoal lá em Osasco, né, não é diferente a postura que os milicianos hoje, com esse nome milicianos têm, não é diferente do pé de pato lá dos anos 90. É a mesma postura, é o mesmo jeito. E aí quando você fala desse pessoal e fala assim, você faz uma música, você faz uma crítica, o pessoal da dança dança em cima dessa música que faz uma crítica, o pessoal do grafite vai lá e faz o desenho sobre essa crítica, você parece que você está correndo na contramão. E, na verdade, você está querendo proteger os seus, porque você ama as pessoas que estão na periferia. Você ama essas pessoas. Então, se eu amo as pessoas que estão comigo, eu vou falar o que está acontecendo com a gente. Eu vou falar o que a gente está precisando e o que a gente está correndo, como que a gente soa, como que a gente evolui, como que a gente está feliz também. Então, o hip-hop ele tem uma mescla de um monte de coisas. Mas, hoje, como cultura, a gente sempre ainda é tirado como ai, os meninos do hip-hop, ai, as meninas do hip-hop. Eu tenho 46 anos. Eu sou menino do hip-hop aonde? Não tem como, né? Nós somos adultos, né? Nós já somos pessoal do hip-hop ali, tratar a gente como uma cultura que já está consolidada. Não tem como. E aí, falando de política pública, a gente sempre fica para segundo plano, terceiro plano. A gente é sempre os últimos a ser escolhidos. É o que sobra, né? Isso. É o que sobra. Só vou dar uma... Eu conversei com o LF ontem, o menino do DMN, e aí a gente estava conversando e a gente estava falando que é o seguinte, quando o bicho pega, chama o hip-hop. Porque é o seguinte, a gente está lá nas cadeias, a gente está lá na Fundação Casa, a gente está nas periferias, lá no gueto mesmo, conversando de igual para igual com os moleques. A gente sempre esteve lá, porque a gente mora lá. Então a gente está lá na periferia, trocando com os meninos. Porque é o seguinte, às vezes eu estou aqui na periferia no ABC, mas o pessoal me chama para ir lá na Zona Sul, eu vou lá conversar com os caras da Zona Sul. E eu chamo os caras da Zona Sul para vir conversar com os meninos aqui também. Então, assim, enquanto o hip-hop, a gente já está ali no olho do furacão. A gente sempre esteve no olho do furacão. A gente não arrega na missão. Né? Então, assim, a gente está nos piores lugares, só que a gente é os menos respeitados. É os menos respeitados. Porque é o seguinte, os meninos, quando saem da... Assim, fiquei 4 anos na Fundação Casa. Quando a gente conversa com os meninos depois... ou antes, quando a gente conversa lá dentro com os meninos na Fundação Casa, eles falam que a cultura hip-hop é libertadora. Porque eles começam a ter uma outra perspectiva de entendimento do que é o contexto da opressão do que eles estão vivendo. Já falei demais, senão eu vou ficar arrastando o rolê. Não, falou ótimo. Eu queria pegar um pouquinho da fala da Carol Edenésio e juntar numa pergunta. A Carol disse que ela escreveu 3 palavrinhas, né? E ela fez uma colinha e ela falou sobre o autoconhecimento. O Enésimo falou sobre o hip-hop ser uma cultura libertadora e transformadora. Então, se o hip-hop ele faz parte dessa constituição de identidade do povo negro, vamos colocar dessa forma, pode-se dizer que o hip-hop é um fruto da diáspora preta? Com toda certeza. Com toda certeza. Quando a gente foi sequestrado, né, quando a gente foi trazido, a gente trouxe muita coisa, né? Muita coisa. Toda uma cultura, toda uma sociedade desenvolvida, né? Super desenvolvida e super inteligente e competente, que foi desmembrada, foi violentada, né, durante esses séculos aí, e
E, novamente, a gente tem que, através da nossa cultura e através da nossa arte, ser resistência, né? Então, eu acho que o hip hop faz parte dessa diáspora negra, como vem dos Estados Unidos, principalmente norte-americana, né? Se a gente for fazer o recorte aqui para o Brasil, é o samba, é o jongo, né? É a capoeira, né? As nossas religiões de matriz africana, mas se a gente fala da diáspora estadunidense, é um reflexo dessa diáspora americana, né? Então a gente... E aí rola essa identificação, né? Porque se você tem uma potência ali de beleza, né? Falando dos nossos ancestrais, né? Uma potência de beleza, de inteligência, de conteúdo, e aquilo tudo é reprimido, né? E em resposta, em resposta surge o movimento hip hop, em resposta surge todas as manifestações negras que a gente conhece, né? Nos Estados Unidos, assim, falando bastante da dança, que eu acredito que deve ter influenciado na música também, além das danças de regiões da África, né? A gente tem o jazz, a gente tem o sapateado, a gente tem o lindy hop, que são movimentos que influenciaram em movimentos de dança atuais, de hip hop que a gente faz, né? Então todas essas danças são negras, o rock é negro, o blues, né? O soul, tudo isso toda essa mistura e todas essas influências junto com a galera que veio latina, né? Então porto-riquenhos, República Dominicana, jamaicanos, que também passaram por um processo de escravização e passaram por um processo de resistência também. E aí se une tudo isso e aí surge o hip hop. Então, com toda certeza, não só eu falei dos Estados Unidos, mas acho que o continente todo americano, né, influenciou assim o surgimento do hip hop, principalmente o Caribe, né, e América do Norte, tudo, mas tudo é fruto dessa diáspora, né, dessa cultura potente, né, desse povo, desse berço que é a África, né, que é o nosso berço, assim. Então, com toda certeza. E eu tô falando resumidamente também, tá, gente? Porque é muita história, é muita influência, é muita referência, né? A gente tem a questão, eu não sei se o Enéas, como o Enéas vai falar sobre isso, mas assim, eu não sou MC e não canto rap, infelizmente. Mas eu acho que isso também é uma herança dessa oralidade que vem da África, né? Da gente contar histórias, da gente falar das dores, né? E da gente falar da esperança, né? A dança também, a gente passa informações, né? A cultura hip hop tem essa característica da gente ensinar um para o outro ali do lado, entendeu? Essa coisa de dar aula é muito recente, né? De tomar aula de tal técnica. Geralmente a gente se encontrava nas festas e um passava para o outro ali e através do experimentar, né? É assim, é assado, e eu acredito que isso é uma herança africana, né? Dessa oralidade de passar informação, de passar o conhecimento, reunindo pessoas e trocando as informações dessa forma, né? E eu acho que é isso, assim. Com certeza é fruto, né, disso tudo. Tá sem áudio, Fabi. Vocês estão me ouvindo? Gente, estou ouvindo sim. Dou a palavra ao Enéas. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ouvindo, Fabi, beleza. Fabi, Fabi e Carol. Carol foi perfeita no que falou. A gente tem essa diáspora, ela vem de uma maneira natural. Na verdade, assim, quando a gente fala de hip hop, na verdade a gente tem movimentos diferentes se a gente for pensar na América como um todo. América Latina, América do Sul, ela tem um movimento um pouco mais duro, porque eu acho que foi a maneira que se deteu a escravização, né? Na América do Norte tem o clima também já diferente, e aí tem uma outra possibilidade também,
E aí o pessoal foi migrando para os Estados Unidos, também, porque era um lugar onde as pessoas queriam muito uma ascensão econômica e tal. As pessoas vão para os Estados Unidos para buscar algo diferente do país que ela está. Então, assim, esse andamento, né? Essa migração, essa ida e volta do pessoal pela América, dá esse misto de cultura preta. Isso aí é fato. Porque, assim, eu não acho que o reggae não é hip hop. Eu acho que o hip hop não tem como você pensar o hip hop não sendo reggae. Né? Não tem como você não pensar hip hop não sendo rock. Não tem como você pensar hip hop não sendo jazz. Na verdade, é tudo nosso. É bem isso. É tudo uma coisa só. Eu tive uma experiência com os meninos que eu estava dando aula aqui em Santo André, no último momento. Eu estava até na EMI, a cidade até. E aí a gente foi numa exposição da cultura africana no Centro Cultural do Banco do Brasil. Chegando lá, a gente, assim, para os meninos mais novos e tal, né, é tudo, né, farra, né? É toda aquela brincadeira e tal. E aí eles se reconhecem, lógico, né, eles olham, se reconhecem, mas às vezes tem uma vergonha, né? Porque você fala assim, nossa, mas é muito diferente de mim, mas parece comigo e tal, né? A África ela foi distanciada da gente, né? Ela ainda foi escondida da nossa própria cultura aqui. E aí, quando a gente fez esse tete a tete com a África, dá para se perceber depois, porque depois aí alguns olhos treinados conseguem perceber, outros não, né? Na volta, eu voltei conversando com os meninos e falei assim, meu, aquele tipo de dança é a dança urbana. Vê se o pop e o rock não faz aquele tipo de passo. Vê se o axé não faz aquele tipo de passo. Vê se o samba não faz aquele tipo de passo. Ah, aquela música, aquele tambor, você viu que tinha um grave no tambor? É o mesmo grave que a gente usa nas músicas de rap. Vocês viram lá que a vestimenta deles tem a ver com ter mais articulação de dança e tal? É o mesmo, são mais largas e tudo mais. É o que a gente está trazendo para a gente. A gente usa roupa larga para ter mobilidade. Então, assim, quando você se depara com a África, não tem como você falar assim, eu não sou dali. Não tem como você negar, você virar pro lado e falar assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com a gente. Então, a diáspora africana, ela vem até, às vezes, inconscientemente. Eu tenho muito para mim, e tem música que eu escrevi que alguém falou no meu ouvido, velho. É algo, tipo, até de culto de matriz africana, alguma coisa que me falaram, estava no ar, me falaram, alguma entidade me falou, alguma coisa assim, para mim fazer daquele jeito. E eu vejo muita música que sensibiliza, que tem a ver com isso. O rap, ele tem muito a ver com isso. Não é de verdade. Eu escrevo, passa-se uns anos, eu não entendo como eu escrevi. Então quer dizer que não foi eu que escrevi, não. Isso que é muito louco. Às vezes eu escrevo certas coisas que eu falo assim, mano, não pode ser, não foi eu que escrevi isso aí. Não tem como. Tudo bem que eu penso sobre isso, mas montar do jeito que eu montei, escrever do jeito que eu montei, escrever do jeito que eu fiz, não pode ser. Então isso é ancestralidade. Eu acho que a gente trouxe isso aí nas nossas veias. A gente trouxe isso aí, foi inevitável, foi passado de pai para filho, de avô, foi passado pelas gerações. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje, hip hop, a gente está fazendo porque a gente está usando as ferramentas modernas. Mas o que a gente faz é a mesma raiz.
De verdade, eu acredito que é a mesma raiz. Quando a Carol fala que o diálogo, quando eu tô fazendo quando eu fiz a outra live, que eu propus a outra live, chama Hip Hop Griot, porque é contar essas histórias. E aí, quando a gente tem muito, isso é muito forte na cultura hip hop, você aprender com quem está do seu lado, principalmente com os caras que são mais velhos. Então, assim, essa parte griot, essa parte que vem, que a gente for pensar na Baobá, né? Que a gente for pensar na árvore Baobá, onde se juntava todo mundo para ouvir os mais velhos, contando as histórias do povo, e aí você aprende através da oralidade. Eu acho que o hip hop é isso. Você aprende através das expressões corporais, da oralidade e daquela parte que a gente ainda não tem... Não tem explicação. A gente não tem explicação. A gente não pode provar. Mas a espiritualidade, ela tá com todos os pretos que estão no mundo. Não tem jeito. Pode fugir, pode ir para outro lugar, aqui, ali e tal. Mas a essência é a mesma. Eu queria só complementar, contar uma história. Eu, quando eu estava estudando dança, estudei várias coisas. Sempre gostei de dançar, dancei de tudo, assim, dança do ventre, fazia aula de tudo, né? E aí, quando eu estava fazendo a minha formação, que eu fiz na Escola Livre de Dança de Santo André, é uma formação em dança contemporânea, mas aí a gente passava por vários estilos de dança, né? E aí eu fui para minha primeira aula de danças brasileiras. Eu nunca tinha feito aula de danças brasileiras, né? Explicando, isso é maracatu, isso, né? E aí ela foi dar o afoxé. Quando ela passou, sabe quando você faz com uma facilidade, como se você tivesse feito aquilo a sua vida inteira? A primeira aula. Quando eu saí daquela aula, eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, cara, eu fico me matando para fazer uma aula de técnica clássica, me matando para fazer uma técnica moderna, uma coisa que não que não é para o meu corpo, eu posso aprender, né? Porque é uma técnica e a gente aprende praticando. Mas era tão natural aquilo para mim que eu falei assim, gente do céu, isso é ancestral, né? Isso, eu me encontrei, é isso que eu quero, né? E depois eu fui estudar dança dos orixás, também outras coisas. E aí é tão bom quando você se descobre, que você fala assim, caramba, olha o que eu sou, entendeu? Então eu fiquei muito emocionada na época, assim, porque eu falei, cara, eu faço isso, parece de olho fechado. Era mágico, assim, porque aquilo era feito pro meu corpo. Então, quantos de nós, né, fica tentando se adequar a uma coisa, né? Por isso que eu falo do autoconhecimento, né? De ficar tentando se adequar e quando a gente se descobre, é maravilhoso. Você fala assim, nossa, o movimento hip hop era isso que eu queria falar. Nossa, o cara tá falando o que eu tô pensando quase, né? Então é muito, muito, muito importante, assim. É muito, muito bom quando você descobre esse tipo de coisa, assim, né? É muito foda. Eu queria fazer uma pergunta, voltar um pouquinho para a produção cultural, né? A Carol, ela é produtora, né, atua como produtora cultural, e o Enésimo não foge dessa também, né, Enésimo? Então, eu queria falar um pouquinho do mercado fonográfico, vamos colocar nessa parte. O Enésimo tem um selo, como chama? É Pau de Dar em Doido, Enésimo? Pau de Dar em Doido. Isso. E aí eu queria saber, assim, na contramão, se você se considera indo contra a indústria fonográfica pelo faça você mesmo, né? Porque hoje em dia tem muito artistas, tanto dentro da cultura do hip hop como em outras culturas, que é onde eles fazem, eles produzem, eles lançam nas redes, fazem tudo sozinho, sem depender daquele sanguessuga, né? E eu queria saber, tanto de você, Enésimo, com o seu selo independente, quanto da Carol, quando a Carol vai produzir, como é que isso funciona para vocês? Como é que vocês veem hoje o mercado fonográfico em relação à cultura do hip hop? Então, na verdade, assim, a gente criou o selo por uma necessidade de lançar os nossos próprios produtos
com independência, com a nossa versão. Porque, assim, muita coisa, assim, a gente passou por algumas gravadoras rapidamente. E, na maioria das vezes, não deu certo. Acho que até por conta disso também. Porque a gente era muito... a gente sempre teve bastante personalidade, né, no que a gente gostava, no que a gente queria, do que a gente queria para nossa própria arte. Né? Então, assim, quando você tem muita personalidade e tal, você acaba não se enquadrando muito, né? E a gente, às vezes, não se enquadrou muito dentro das propostas que apareceram. A gente teve uma proposta de uma gravadora chamada Hip Hop Brasil, na verdade. E aí essa gravadora tava o Possibility Zulu, o Rap Hood, tava o grupo do Dexter, o Taíde, o RPW e o GOG, né? Uma gravadora legal. E aí a gente não conseguiu deslanchar também a gravadora, né? A gente chegava até as gravadoras e não deslanchava. A gente teve uma parceria com a Cosa Nostra, que é a gravadora da Racionais. Na verdade, foi o primeiro grupo que os caras chamaram até para fazer alguma coisa, né, o Armagedon. E aí também não deslanchou. E depois da Cosa Nostra, a gente teve uma proposta do Milton Salles, que era o empresário do Racionais, né, e ele estava com uma proposta de fazer um selo independente, mas com parceria com os artistas. E aí a parceria era colocar as músicas de uma maneira independente, mas ele ia ensinar toda a caminhada, era um selo dividido entre 50% para a Companhia Paulista de Hip Hop e 50% para os artistas. Naquele momento a gente já pensou, então a gente vai montar um selo também. E aí surge a Pau de Dendro. A gente surge já com essa intenção de depois dar prosseguimento, ou em parceria com a companhia, ou fazendo da nossa maneira também. A gente não fez um trabalho com a companhia, depois dali a gente começou a lançar nossos próprios trabalhos por conta disso, porque a gente queria ter a gente queria manipular nossos trabalhos, a gente queria ter o total acesso aos nossos trabalhos. Porque às vezes você faz assim, a gente participou de outras músicas de outros caras aí que estão no mercado, que aí você vai no estúdio, grava a música e volta para sua casa, você não ouve a música mais antes da música ser lançada. Você não sabe se o cara mixou bem, se ele não mixou bem, se ele masterizou bem, aí isso é uns processos técnicos. E aí você não sabe, você não sabe como ficou a capa, a arte da capa. Você vai lá e tira a foto e fica. O cara só te mostra o CD pronto, te mostrava o CD pronto. E para mim era muito uma agonia, né? Não participar dos processos. Né? Então eu queria ver as fotos como ficou. Porque aí o cara tira a foto, leva embora, faz a revelação da foto e não mostra pra gente como ficou a foto. Se a gente pode escolher, fala assim, essa aqui eu tava com o rosto mais para cá, com o rosto mais para lá e tal. Você pode ter um pouquinho também de acesso ao trabalho que vai sair com a sua cara. Então, assim, foi muito isso, da gente correr ao avesso do que já existia. No nosso caso, a gente é uma das primeiras gravadoras independentes do hip hop, até então. E a gente sempre fez desse jeito. Nós temos os nossos home studios, eu aqui, o Nato na casa dele, o Nato produz, a gente grava aqui, eu gravo lá, a gente faz parte da mixagem, a gente faz, né, contesta na masterização, a gente vai lá tirar foto, a gente vai lá participar do clipe, a gente faz parte de tudo. Então, o contexto fonográfico para nós é isso. Mas a indústria, ela não quer. Ela quer acharcar a gente, ela quer pegar, ela vai morder. Porque é muito lucrativo. Até hoje é lucrativo, de outras maneiras. Antes, se vendia milhões de discos, né? Hoje, se tem milhões de views. E tudo é rentável. Tudo é colocado de uma maneira para ser rentável. Fora isso, hoje as gravadoras elas são produtoras também, editoras também. E aí o cara ganha muito na edição, porque aí tem a execução da música, ele ganha bastante na produção de eventos, porque aí ele tem uma porcentagem no show que vende,
Então, assim, para nós, não que a gente não faria parcerias, né? Mas para nós, a gente quer ter o controle também do que a gente está fazendo. A gente quer ter esse controle. Porque senão, essa liberdade, né? Não vai fazer diferença. Oi? Essa liberdade de poder fazer. Sim. Senão a gente continua. Vou ser até bem duro, viu? A gente continua sendo escravizado. Na minha visão. Eu acho que a gente precisa ter o poder também. Né? As mulheres têm que estar empoderadas também. Os pretos têm que estar empoderados também. Os pobres precisam de poder também. Então, assim, quando chega nesse nível que a gente não consegue, mas não consegue de jeito nenhum deter o poder do que a gente está produzindo, a gente começa a trabalhar continua trabalhando para os outros, e aí, de uma maneira meio, para mim, escravatória, escravagista. Porque, assim, você ter 3% de royalty de um disco que você lança é tiração. Desculpa a gíria, mas é isso mesmo. É tiração, tipo, tá brincando com a gente. 3%? Eu peguei um contrato na mão uma vez, só para finalizar, eu peguei um contrato na mão, que aí o cara colocou no contrato assim, que a gente tinha 5% do royalty dos discos vendidos no Brasil, né? Mas, dentro desses 5%, 2,5% ficava para a gravadora por conta do tal. Tá. E quando fosse no exterior, a gente tinha 2,5%. Mas 1,5% ficava para a gravadora por causa de tal, porque a gente levou para o advogado explicou. E aí a gente pensou, a gente tinha 2,5%, na real, 2,5% num disco. Se esse disco vende a R$10 e vende 10 mil cópias, o cara ganha 97.500 mil reais. É isso? 90, não vai. Ele vendeu 10 mil cópias a R$10. Ele ganha 97.500 reais e a gente ganha 2.500 reais. Mas foi eu que escrevi a letra, foi o cara que produziu, a gente fez todo o corre para a música acontecer. O cara ganhar 97,5% do que da nossa arte, tá errado, né? Não dá, né? Eu acho. Antes da Carol falar, queria agradecer a presença do Fernando Nando, Casper Brasil, Fabiano Maranhão, Ricardo Galhardo, Cris Ramos, Felipe Gomes, Maria José, Alden Ribeiro, Luiz Carlos, Feliciano, Graça Missal, Dan Moderna, Sueli Andretta e Soneca BSC. E agora vou dar a palavra à Carol, para ela falar um pouquinho da independência dela como produtora cultural dentro do movimento hip-hop e qual é a posição dela referente a isso. Primeiro eu quero dar um salve aí para a Backspin, família presente. E um salve para minha família também, que está presente aí, minha mãe, meu irmão. Agradecer mesmo, vocês são inspiração para mim. Tá emocionada, tá emocionada. Eu estou emocionada. Que é uma galera que corre junto mesmo. Na verdade, eu não entendo da indústria fonográfica, né? Porque eu não trabalho com rap, né? Trabalho mais com a área da dança na produção, né? Mas eu entendo o que o Enéas fala, assim, de que sempre querem nos sugar, né? A arte está ali, a potência está ali e sempre querem sugar da gente, né, da nossa arte. Então, é muito isso, assim. E é uma coisa que eu sempre falo, o sistema capitalista é assim, né, ele pega as coisas que são nossas e se apropria, né, e as pessoas se apropriam do que é nosso. Eu produzo um evento, eu faço outras produções, mas eu vou falar de um evento específico que fala um pouco disso, de querer fazer o que eu tenho vontade, né, que é o Soul Locker, que é um evento só de locking. Locking é um estilo de dança urbana que é considerado um dos primeiros, né, final da década de 60,
Começo da década de 70, em Los Angeles, surgiu, assim, um dos primeiras street dances, né, que surgiram, assim. E aí, na verdade, esse evento que chama Soul Locker, Locker é o dançarino de locking, ele surgiu para que as pessoas conheçam essa dança, que não é uma dança tão conhecida. Geralmente a galera conhece os b-boys, né, que é mais giro de cabeça, mortal, é o que a galera geralmente conhece, e o locking não é tão conhecido. Então o evento surgiu com essa ideia de que as pessoas conhecessem essa dança e que a gente, né, uma coisa muito pessoal, às vezes eu falo isso, que eu conseguisse reunir no mesmo evento todas as pessoas que eu admiro e todas as pessoas que eu acredito que fazem essa cultura ir para frente, sabe? Que realmente pensam em formação, né? Não só de apropriação, né? Eu pego a dança tal e ganho um dinheirinho com a dança. Não, eu penso na formação, eu penso na educação, eu penso na cultura crescendo e se desenvolvendo e tudo mais. E aí o Soul Locker surgiu meio com essa ideia de vamos trabalhar um estilo que quase ninguém conhece e vamos trazer pessoas que realmente acreditam nessa dança e realmente acreditam nessa cultura, assim, né? Então foi meio isso, assim, que eu vejo de semelhança, a gente aquele desejo de fazer as coisas do nosso jeito, né, e do jeito que a gente acredita mesmo, né, sem ser explorado e sem que as pessoas se apropriem daquilo, né. É isso. Perfeito, Carol. Carol tocou num assunto muito importante, ela falou sobre apropriação. Né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas rodou aí no Instagram um vídeo da Thaís Araújo conversando com a Ivete Zangalo, e a Thaís demonstrou surpresa, vamos colocar dessa maneira, sobre o impacto midiático que a Ivete tem dentro do axé, e comparou com a Margareth Menezes. E aí eu queria saber de vocês, né, não falando do axé, mas da cultura hip-hop, como é que vocês enxergam esse impacto da mídia quando artistas usufruem da cultura do hip-hop não sendo negros? Quer começar, Ené? Carol? Pode. Sim. Olha o silêncio. Esse aqui, mano, esses assuntos é polêmico que eu gosto. Então, eu tenho para mim assim, eu trabalho com o Nato, certo? E o Nato é branco, mano. Só que o Nato, ele tem o maior respeito, mas todo e maior respeito pelo que ele está fazendo. Ele nunca ocupou o lugar de fala. Ele faz no maior respeito possível. Então, assim, e também, ele traz também toda uma bagagem de trabalhar com as pessoas e não atravessar esse lugar de fala mesmo. É esse que é o esquema, é o lugar de fala. Então, assim, eu nunca vi o Nato falar como ele querendo se apropriar da cultura hip-hop. Ele trabalha com a cultura hip-hop, isso aí é bacana. Eu acho que aí a gente vai num esquema. Mas eu vejo muita gente hoje, na verdade, quem eu acho que se apropria da cultura hip-hop é o midiático. É o midiático. Porque quando você olha para nós, aqui nessa tela, e você acha que está muito preta essa tela, e a gente está falando de hip-hop, você está no lugar errado. Ponto. Você está no lugar errado. Porque, na verdade, a gente está no nosso lugar de fala. E a mídia, ela não vai dar esse espaço para mim falar de hip-hop. Né? A mídia, ela não vai querer o Enéas com a barba branca, com um pouquinho de peso, tá ligado? Preto retinto,
falando de hip hop, falando dos anseios, das dificuldades que o povo preto tem na periferia lá. Porque, na verdade, às vezes não é um assunto mais interessante. É mais interessante o cara se apropriar da nossa batida, da nossa levada, da nossa cultura, da nossa dança, do jeito que a gente faz com uma estampa diferente. Porque aí fica mais acessível. Fica mais fácil da burguesia comprar. Só que assim, eu sempre tive para mim, eu não quero, eu não faço música para agradar a burguesia. Eu nunca fiz questão de estar na Vila Madalena cantando. Eu fui convidado e fui trabalhar, tranquilo. Mas de lá eu volto para minha quebrada. Ponto. Eu não faço questão de estar lá e falar assim, putz, agora eu sou um deles. Eu nunca vou ser um deles. E aí é onde está o problema. Porque quando a gente vai para lá, porque assim, eu vejo assim, você quer falar de maracatu, traz o pessoal do Recife para cá. Bacana. O pessoal daqui está fazendo maracatu, bacana, da hora também. Mas são pessoas que têm essa origem, que têm essa raiz do maracatu de Pernambuco e trazer para cá. Eu acho que é isso. Tem uma linha de raciocínio, tem uma extensão cultural. E aí não se quebra. Não é porque o cara saiu de Pernambuco e veio para Santo André, o maracatu não veio com ele. O maracatu vem com ele. Bacana. E as pessoas vão participar desse maracatu? Bacana também. Da hora. Só que não dá para eu ocupar o lugar de fala do mestre do maracatu. Só porque eu sou preto. Não existe isso. Então, tipo assim, você tem que respeitar o seu quadradinho. E aí, as pessoas estão espantadas hoje, do jeito que você falou, no caso da Ivete, no caso de outras pessoas, porque eles nunca foram questionados quanto a isso. Nós aqui da periferia sempre questionamos porque a Margareth Menezes nunca esteve lá. A gente sempre questionou, não era novidade pra gente. Nunca foi novidade. A gente sempre questionou porque nem todos o samba precisava de alguns caras, tipo Inimigos da HP, para o samba ser popular. A gente sempre esteve com os caras do samba aqui e sabendo que eles já eram populares para nós e sabia do potencial deles, que eles podiam atingir qualquer classe social e estar em qualquer tipo de programa. A gente sempre soube disso. Mas o momento de hoje propiciou esse espanto da Thaís Araújo, ainda bem, propiciou esse espanto da Thaís Araújo, falando, tipo assim, você nunca tinha pensado que os blocos afros, eles são detentores da cultura do axé music, no caso, do axé music, ou do samba de roda e tal. Eles são detentores dessa cultura e eles nunca foram o sucesso que a Cláudia Leite é. Nada contra o modelo da Cláudia Leite. Mas, provavelmente, ela não faria o mesmo sucesso cantando rock. Ela faz o mesmo sucesso porque ela vira vou dizer, ela vira um jeito de ser uma cereja do bolo de uma construção, e aí ela vem como do mesmo jeito que do mesmo jeito que surge a Princesa Isabel. Na verdade, os heróis, eles precisam utilizar nossa cultura com os heróis deles. E aí é onde fica a dificuldade. Porque, às vezes, por mais que os heróis deles conheçam tenham todo o conhecimento, né? A gente fica excluído mais uma vez. Esse é o problema.
O problema é quando a gente fica excluído mais uma vez. Quando você olha e fala assim, bacana, bacana, tem os irmãos ali que tá fazendo sucesso, bacana. Mas cadê, mano, os caras que é a periferia mesmo, os caras que vai trazer, vai trazer a estampa da periferia mesmo, nesses lugares? Eles não estão? Já que se eles não chegarem, então não representa nós. É mais ou menos isso aí. Perfeito. Carol, só fala. Eu concordo totalmente com o Enéas, assim, de que sempre vão escolher o modelo mais clarinho, mais perto do padrão do que a gente, né? Em todas as áreas, assim, né? Então, sempre uma Ivete vai ser o modelo, a cara do axé, não uma Margareth Menezes, que para quem conhece a trajetória da Margareth, sabe que ela é a verdadeira rainha do axé em Salvador, assim. Ela é a precursora em bloco, é a precursora em várias coisas, e as pessoas nem sabem disso, porque ela é negra, né? Vamos ser bem claros, assim, né? Com relação à questão da apropriação, assim, acho que é muito isso que o Enéas falou. Eu faço parte da cultura, fazemos parte da cultura hip hop e por um motivo, né? Porque nos identificamos com essa linguagem, né? E essa linguagem fala da periferia, né? E a gente tem que dar mérito a essas pessoas e a esses criadores, né? Então, quando eu levo a cultura hip hop para um lugar que tem muita grana, que envolve muita mídia, dificilmente a gente leva um menininho, um cara lá preto que escreve rap para aparecer. Geralmente a gente leva uma pessoa mais clarinha, né? Porque isso é mais aceito, as pessoas aceitam mais, né? É difícil ver um negro, né, em evidência, assim, é bem difícil, assim. É difícil ver alguém da quebrada, alguém que fala gíria, né? E que as pessoas dizem que não tem cultura, tá ocupando esses espaços, né? Eu não vejo problema em apresentar na Vila Madalena e tudo mais, mas a gente precisa justamente isso, ter consciência do que a gente é e de onde a gente vem, porque senão fica vazio, né? A gente canta, dança, faz o grafite ali, não tem o vazio, tem toda uma cultura atrás, tem todo um significado. A minha dança, ela não é vazia, ela não é movimento só de força e técnica, né? Ela tem toda uma história, que meu corpo carrega essa história. Então, e essa história, ela precisa ser valorizada, assim, né? Eu só reproduzo as coisas com um padrão, aquilo deixa de ser cultura hip hop, para mim, entendeu? Eu não vou citar nomes, mas tem algumas pessoas que se dizem da cultura hip hop, que, por exemplo, tem academias de dança em bairros nobres de São Paulo, viaja todo ano para Nova York para estudar cultura hip hop e bebe dessa cultura, se alimenta de todas essas pessoas que vivem essa cultura, ganha dinheiro, muito dinheiro com essa cultura, faz exigências, tipo, gente, todo mundo tem que falar inglês. Se você é da cultura hip hop, você tem que falar inglês. E aí eu fiquei tão revoltada quando eu vi uma postagem assim, tipo, porque assim, vai falar pro meu aprendiz, que eu dou aula em Sapopemba, né? Vai falar pro meu aprendiz que a mãe dele não conseguiu o auxílio emergencial e ele é um puta dançarino, vai falar para ele que ele tem que falar inglês para estar na cultura hip hop. Eu quero que você fale para ele que para ele ser da cultura hip hop e para estudar cultura hip hop ele tem que falar inglês, né? Então essa coisa da apropriação me incomoda muito, assim, né? Então eu bebo de uma cultura que não me pertence, né? Porque uma coisa é assim, ok, você estudou cultura hip hop, você é um pesquisador, tarará, e aí eu devolvo, né? Eu dou um retorno para essa população, mas não, eu tô ganhando minha grana, velho, entendeu? Eu sei tudo sobre hip hop e tô ganhando minha grana. E a contrapartida disso tudo, entendeu? Então isso é sugar demais da gente, entendeu? Então, quando eu quero criar um evento, então eu tô lá no meu privilégio, aí eu quero criar um evento, aí eu chamo a galera da quebrada, a galera que faz hip hop,
porque eu sei que essa galera tem conteúdo, mas na hora de ganhar grana, eu que ganho grana, né? Então eu acho muito... Isso para mim é o pior, assim, né? Não dar mérito para quem tem o mérito da criação e de manter a cultura viva, né? As pessoas que mantêm a cultura viva estão passando necessidade, né? Eu tenho vários amigos que têm 30 anos, 25 anos de cultura hip hop e estão passando necessidade. E tem gente que se apropriou da cultura e tá numa boa, entendeu? Então é muito, muito complicado, assim. É revoltante, assim. Mas é que nem eu tinha falado, né? O sistema capitalista faz isso. Ele suga, 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 e alguns ganham em cima da gente, né? De novo. Indo ainda de encontro com a sua fala, Carol, sobre o sistema capitalista, falando sobre créditos, apropriação e tudo mais, queria saber dos dois. Hoje, a cultura hip hop, ela ainda é arte ou mercadoria? Não, sem dúvida é arte. Silêncio, silêncio. Sem dúvida é arte. Ela só vira mercadoria a partir do momento. Ela vira mercadoria no momento de negociação. Mas ela nasce pelo coração. Não tem jeito. A Carol dançando, ela nasce. Todo passo que ela faz com o coração. Ela cria com o coração. A gente cria com o coração. Não tem jeito. Não tem jeito de a gente fugir disso aí, não. Porque quem faz de outra maneira não é hip hop. De verdade. A gente tipo assim, a gente tem algum... Quem tá de fora, às vezes, quem tá no olhar meio que não tá muito dentro, não entende alguns conceitos de cultura hip hop. Cultura hip hop, primeiro, é você fazer arte com o coração. Inicialmente, você tem que fazer com o seu coração. Não tem outro jeito. Não dá para fazer diferente. E aí, quando você faz com o seu coração, o resultado ele pode ser qualquer. O resultado você está sujeito a qualquer resultado, né? Você está sujeito a um resultado de sucesso e de não tão sucesso assim, né? Mas inicialmente, cultura hip hop se inicia com o coração. Não tem como você não escrever pensando coletivamente, pensando de uma maneira que você vai se expor mesmo, você vai colocar a sua opinião, você vai trazer todo o seu aprendizado, vai colocar ali dentro, toda a sua observação do contexto, do mundo e tal, você vai colocar ali dentro. Então, assim, ela nasce com o coração, ela nasce porque ela nasce natural, né? E aí, é a mesma coisa assim, produto é meu disco. O meu improviso não é produto. O meu improviso é espontâneo, né? Produto é meu CD, é a minha música no Spotify. Mas a minha escrita, ela é espontânea. Ela é natural. Ela é parte de mim, né? Então, ela só vira produto depois. Aí é aquele negócio que eu estava falando. A partir do momento que você finalizou, que você apresentou e tal, né? Aí você vai repetir aquilo ali, né? Repetição. Fala assim, vou repetir esse passo que a gente criou no evento aqui, no evento ali, no evento lá, aí é produto. Eu vou reproduzir essa música que eu escrevi nessa atividade aqui, naquele festival ali, naquela comunidade lá, aí é produto. Mas antes disso, é criação, é emoção, é outra história. Então, assim, sempre nasceu com o coração. Concordo com o Enéas. acho que eu nem vou incluir muita coisa, porque eu acho que ele já falou tudo. É exatamente isso. É arte, é pura arte, assim. O restante é que a gente tem que pagar a conta e aí virou nosso trabalho. Mas começou com amor mesmo. Com amor e aquela vontade de falar para o mundo o que a gente pensa, né? É uma forma de se expressar no mundo, né?
de falar sobre o nosso mundo, né? Então, porque todo mundo tem a necessidade de colocar para o mundo o que você é, enfim. E primeiro surgiu dessa maneira, né? Eu preciso me expressar, senão eu vou pirar, eu preciso fazer isso da minha vida, senão eu não vou conseguir, assim. Então, primeiro como arte, e aí depois virou trabalho, né? Acho que é isso, assim. Perfeito. O Enéas sumiu um pouquinho, daqui a pouco ele volta. E vamos continuar, Carol. Carol, eu queria saber de você, como você tocou no assunto sobre o que falar para os seus alunos da periferia. E quero que eles entendam também o que o hip hop, dentro desse contexto do pandemia que nós estamos, se torna esse grito de liberdade para ele, de expressão. E o que você achou do vídeo que o MV Bill fez falando sobre a pandemia? Eu não vi esse vídeo, você acredita? Não, depois a gente Não, vai não estar vi. disponibilizando. Onde ele fala que as pessoas da periferia estão sofrendo, estão morrendo, né? Diferentemente da burguesia e tudo mais. Quando a gente fala que o hip hop é transformador, que é um grito de resistência, que levanta, né, dá voz às injustiças e tudo mais, como é que você explica isso para o seu aluno, quando você falou do auxílio emergencial, como é que a cultura hip hop dá essa base para ele, dá esse suporte nesse momento? Eu trabalho num projeto que chama Fábrica de Cultura, né? E a gente não está se vendo, obviamente, tô trabalhando de casa, mas quando a gente faz as reuniões semanais, a gente faz via Zoom com os aprendizes, e aí eles são, que a gente chama de aprendizes lá no projeto, né? Aí a turma são 40 alunos na turma. Tem uma turma de 30, que eu não consigo encontrá-los, porque eles são mais novinhos, né? E tem a turma dos mais velhos, que são 40 alunos. E desses 40, a gente consegue encontrar 15, né? Porque aí você já vê o quê? Eu não tenho celular, não tenho internet. Os que conseguem entrar na aula, eles pedem celular emprestado dos pais, mas tem que ser muito rápido, porque é o 4G, e o 4G vai acabar. No final do mês, a gente tem menos aprendizes, porque acabou a internet do mês, né, que os pais tinham e os pais emprestavam. Então, é muito difícil dar uma esperança ali, né? Eu acho que, assim, que o que mantém eles com a gente, assim, é esse respiro, porque eu acho assim que, sendo hip hop ou não, eu acho que a arte é um respiro, né? E dentro dessa situação em que muitos tiveram familiares que morreram de Covid, estão trancados em casa, assim como eu, há 4 meses, assim, eu sinto que esses encontros são um respiro, assim. Então a gente tenta alimentá-los criativamente, né? Então, às vezes, eu faço umas videoaulas, aí eu mando referência, falo, gente, assiste esse vídeo, olha esse movimento, né? Faço um movimento específico e aí eu peço para eles criarem em cima do movimento. Então, é tentar fazer com que eles esqueçam um pouco a situação, né? E seja um respiro, né? Tem muitas que o quê? Dividem o quarto com os irmãos, né? Então não tem espaço para dançar. A mãe e o pai não gostam que faz dança, então eu não posso dançar em casa. Tem várias situações, né? Que eles vão lá para a fábrica justamente para poder fazer o que eles querem fazer sem o pai e a mãe saber. Então, às vezes, acontecem essas coisas. Ai, professora, eu não abri minha câmera porque minha mãe não sabe que eu tô fazendo dança, então... Ou não gosta, sabe, mas não gosta que eu fico dançando em casa. Eu não tenho espaço para os meus braços, eu não tenho como deitar no chão, não tenho como... Né? São várias questões de espaço e de situações que a gente que está aqui do outro lado tenta dar conta, né? É muito difícil dar conta. A gente tenta acolher, assim. Então, eu sinto que, para quem está com a gente, enquanto aprendiz, assim, a gente tenta ser um respiro
nessa loucura que tá sendo pra gente também, né? Porque... E eles pra mim também. Porque quando eu encontro eles, eu saio mais feliz também. Tipo, eu saio dessa loucura que tá, né? O mundo, assim. Perfeito. Onésimo, já que a Carol falou um pouquinho do respiro e a gente já está quase finalizando a nossa live, eu queria que você falasse se o mês de agosto, sendo o mês do hip hop, vai trazer um respiro para a gente e como é que vai ser a comemoração, se vai ter comemoração. Mês do hip... sim. Então, na verdade, eu acho que vai ser nesse embalo de fazer lives, né, do pessoal fazer à distância, né, fazer algo bem restrito, porque, na verdade, assim, eu vou falar por mim, enquanto não tiver vacina, vai ser muito difícil a gente se reencontrar, a gente estar no mesmo espaço, no mesmo ambiente, por conta de toda essa dificuldade que a Carol falou, porque, na verdade, quem está mais afastado, na verdade, assim, acho que as pessoas não entendem quando a gente fala de opressão, né? De opressão. Acho que as pessoas não entendem. Opressão é assim, você está numa parede, tem uma parede, e as pessoas te empurram até essa parede e te pressionam para ali. É isso que fazem com o povo. O pessoal empurra as pessoas para o mais longe possível, para mais perto da parede possível, e se puder sufocá-las, eles vão sufocá-las. É isso. Então, assim, o não ter, do jeito que a Carol falou, o não ter espaço para abrir os braços é a opressão. Quando você não tem espaço para você fazer um movimento no chão, é a opressão. Quando você não consegue ter esse 4G, que é uma parada que tinha que ser disponibilizada gratuitamente durante esses 4, 5, 6, 1 ano, a gente, de graça mesmo, vai assim, rapaziada, é o seguinte, a gente vai ter aqui disponibilizado isso aí, porque a gente vai ganhar dinheiro com vocês o resto das nossas vidas, a gente vai ganhar dinheiro com vocês o resto das nossas vidas, então a gente vai disponibilizar, a gente já está ganhando dinheiro há muitos anos com vocês, e a gente vai disponibilizar isso aí durante esse período, porque eu sei que vai ajudar a sociedade de alguma maneira. Vai ajudar para a aula online da escola, vai ajudar para a aula online que é de cultura, vai ajudar para o menino que faz uma pesquisa na internet, vai ajudar. E aí, todo o sistema, quando a gente fala o sistema econômico, sistema governamental, quando a gente fala do sistema como um todo, ele não tem outra alternativa a não ser oprimir para tirar o que a gente tem de melhor. E aí deixar a gente ausente do nosso melhor. É isso que eles fazem. E aí assim, lógico, eu estou falando de uma maneira bem genérica, né? Mas se a gente estudar um pouquinho, a gente entende todo esse contexto. Né? Uhum. E aí, assim, eu vejo assim, agosto vai ser muito atípico, né? Como todos esses meses estão vindo sendo muito atípicos, todo mundo distante. Eu espero que todo mundo fique distante mesmo, enquanto não tem vacina, por favor. Né? Uhum. Álcool em gel, máscara, enfim, distanciamento humano, distanciamento social, ele já existe já faz tempo. Na verdade, a gente é empurrado para longe já faz muito tempo, né? Então, esse distanciamento social é caô, né? Já existe já há muito tempo. Então, e aí é isso que o Bill traz na música dele. Eu assisti, viu, Carol? Eu assisti, é bom? Ai, meu, preciso ver. O Bill é monstro, velho. O Bill é monstro. Sim. O Bill ele tá na fase dos MCs que ele escreve muita coisa que eu queria ter escrito. Ele tá nesse patamar dos MCs que escreveu muita coisa que eu falei, nossa, velho, queria ter escrito isso aí é legal, hein? Então, gente, é um cara que eu admiro muito. Para finalizar, eu queria que o Enéas falasse um pouquinho qual a referência que ele tem da música hoje, e queria que a Carol falasse qual a referência na dança que ela tem também dentro da cultura do hip hop. Para a gente finalizar, fique à vontade. Quem fala primeiro? Eu começo? Pode ser. Gente, eu vou aproveitar e já fazer uma divulgação aqui.
Esse ano, o grupo que eu faço parte, a Backspin Crew, faz 35 anos. Nós estamos fazendo várias ações no Instagram e no Facebook. Tá rolando live, tem curiosidades, vídeos, várias coisas. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura hip hop, o endereço é @BackspinCrew 1985, que é o ano que foi fundado. A Backspin é a minha maior referência de dança, né? Mas eu queria também citar o Grupo Gurias, que é um coletivo só de mulheres que eu faço parte. Nós somos bem diversas, cada uma pesquisa uma coisa. Olha, eu acho que é isso. Vou falar essas duas referências que são brasileiras, né? Backspin Crew e Grupo Gurias. Uma outra coisa que eu queria falar, tem um livro que eu queria indicar muito, que é Teatro Hip Hop, que é de uma amiga que chama Roberta Estrela Dalva. É muito legal esse livro, tá? Fala um pouco da história do hip hop, fala essa questão do MC e do teatro hip hop e esse pedagogia hip hop. Eu falo esses dois porque falam de aspectos que me interessam muito, que é a arte e educação dentro da cultura hip hop, que é da Big Girl Cris, e o outro é da Roberta Estrela Dalva. Então essas são as minhas referências, minhas indicações. Beleza? E agradecer, posso já agradecer? Você e agradecer o Enéas, Enéas, você sabe que eu sou muito sua fã, acompanho você há muito tempo, hip hop de mesa, tudo, enfim, hip hop do ABC, é isso aí, é nóis. Obrigada. Carol, aproveitando, você não vai fazer nenhuma live de dança? Oi? Você não vai fazer nenhuma live de dança? Eu não sei, eu tô pensando, porque eu tenho uma dificuldade com live. Eu tenho uma dificuldade, inclusive é um desafio para mim estar aqui, viu, gente? Eu tenho uma dificuldade. Mas foi muito. Eu aprendi muito bom, foi muito bom. Agradeço muito pela oportunidade. Vamos providenciar isso, então vamos dar meios para que isso aconteça. Isso. Não é? Enéas, fala para a gente a sua referência. Então, minha referência hoje, eu posso falar dos meus amigos. Não os caras que eu confio, que eu sei que não vai dar rata lá no final, lá. Entendeu? Assim, ó, eu escuto muito coisas do Bach e Bolta. Sim. O Bach é meu amigo de moleque, velho. O Bach é meu amigo de moleque. Tipo assim, jogava basquete junto. Ele não gosta muito de falar disso não, mas eu falo. Toda vez eu falo, só pra irritar. E aí, assim, hoje ele faz um trabalho, assim, excepcional. De música. Já vim do Afro, já fazendo coisas boas, já ele e o Robson, pior. Já vem fazendo coisas boas, então eu recomendo muito Bach e Bolta. Também o Buia Calunga, que também é da Cuba. Tem ele mais puxado para um reggae, para um raga. Ele tem umas coisas de rap também, mas é um cara muito ativo e inteligente. Assim, gosto muito. Rafão Alafim. Sim, quem não conhece Rafão Alafim, aí acho que está perdido no que está acontecendo. De verdade. O Rafão é um absurdo de MC. É aquele MC que a gente ouve e fica feliz no final. Porque é muito bacana o jeito que ele constrói a música dele, o jeito que ele respeita a cultura hip hop. Então, assim, é muito bom. Eu gosto muito. O Bach Bolta vai estar com a gente numa live, hein, né? Ai, que legal. Vai estar com a gente numa live. Assisti. O Bach Firmeza Total. Vai dar presente. É sem palavras. É Firmeza Total. E assim, e tem a Stephanie, né? MC, mulher, de respeito. A Stephanie tem uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. A Stephanie, convivi com ela há muito tempo, a gente convive, né? Mas ela tem uma coisa que é muito interessante. Ela, se não tiver bom, ela não lança. Ela é uma pessoa que ela tem muito critério com o que ela vai colocar na rua. Porque ela tem respeito com as pessoas. Então, ela respeita a arte que ela faz. Então, assim, eu vejo muito isso. Do que a gente estava falando lá atrás,
do hip hop, amor e tudo mais, é você respeitar o que você faz. Você só respeita com amor, não adianta. Não tem outro jeito. Então, eu faço hip hop e eu respeito o que eu faço. Então, eu não posso jogar a conversa fora. Eu não posso ramelar a missão. Eu acho que eu não tenho nem esse direito de ramelar mais na missão. Então, eu tenho que ouvir, reouvir, entender, reescrever, até combinar a minha parte artística com a minha coerência. Não tem como eu fugir, desatrelar as coisas. Eu tenho que ser coerente no que eu estou falando. E aí eu tenho que ser artístico também, mas eu tenho que ser coerente. Porque senão eu estou errando. E aí eu estou atrapalhando todo esse pessoal. Estou atrapalhando o Casper, estou atrapalhando a Carol, estou atrapalhando o Soneca, eu estou atrapalhando todo mundo. E se veio para atrapalhar, é melhor não vir. Né? Então, toda vez que eu escrevo, de verdade, toda vez que eu escrevo e, assim, eu tento não fazer algo que desassocie a minha parte artística com a minha coerência. Eu tenho que saber explicar toda a frase que eu escrevi. Eu tenho que ter entendimento de toda a frase que eu escrevi. Porque senão eu estou jogando conversa fora. E aí a Stephanie é uma inspiração para mim nisso aí, porque ela é coerente no que ela escreve. Então, assim, pessoas que eu admiro muito, respeito muito, eu acho que são pessoas que todo mundo precisava ouvir um pouquinho e ter no seu playlist ali, falando de música. Aí, se a gente falar de arte, a gente vai para outro lugar. Backspin Crew. Assistam essa história da Backspin Crew. Eu sou Backspin, como diria o Gaspar. Aquela música ficou bem louca. Gente, então, quero assim, agradecer. Backspin Crew, para mim, é muito respeito. Quero agradecer aqui a Rita de Cássia, Lili Lourenço, Lívia Gomes, Rosângela. Tem vários comentários, depois vocês dão uma olhadinha lá no chat. Quero já aproveitar e falar que estão convidados para uma próxima live. Né? A gente tem muito conteúdo ainda para explorar. Não, seja bem-vindo. Vou já convidar também o Enésimo para ele fazer uma live musical aí, trazer um pouco da música para nós. Isso também é muito importante. As pessoas se identificam mais com a música que com a oralidade, né? Como a Carol falou. Quero agradecer a todos que estão presentes. Quero que vocês deixem beijos, falem um pouquinho das mídias sociais. A gente passou aí embaixo, enquanto vocês estavam falando, mas é sempre bom reprisar para que as pessoas possam ter um maior engajamento também, saber quem são, o que estão fazendo e por que fazem. Quero agradecer o Enésimo, a Carol, conhecida como Caroleta também, pela presença. E estou muito orgulhosa por trazer esse tema e vamos abordar ainda muitas coisas por aqui. Tá bom? Eu sou Fabiana Silva, esse é o programa Sobre Tudo, e vou deixar eles mandarem um beijo para vocês. Fiquem à vontade, gente. Só agradecer todo mundo que ficou aí até agora. Agradecer o Enéas. Prazer imenso estar aqui com você. Agradecer a Backspin Crew 1985, Instagram. Meu Instagram é Caroleta13. Grupo Gurias, Instagram também. Agradecer a Fabi pelo convite, pelo carinho, pela atenção. E é isso aí, gente. Hip hop na veia. Hip hop não para. Quero agradecer Fabi, agradecer o Fábio, JB Produções, todo mundo que faz esse corre para as coisas acontecerem. Acompanho muito, eu tenho muito respeito por conta da originalidade e do conceito que vocês estão trazendo de arte, de pesquisa, de artistas. Então, assim, tem muito respeito. A Carol, do jeito que ela falou, também sou fã dela também, acompanho também há muito tempo, né? Desde quando iniciou, olha, desde quando iniciou, né? Então, e aí, assim, fiquei muito grato, assim, de estar aqui, nesse momento, aqui com vocês duas, mulheres de poder, e eu admiro muito, de verdade mesmo, admiro muito,
Eu acho que é isso mesmo, tem que tomar a cena e tem que fazer as coisas acontecer, tem que dar voz. A gente precisa aprender muito enquanto homem, enquanto sociedade machista. A gente tem muito para aprender com vocês, né? E vocês têm todo o conhecimento, o talento, toda a força e muita experiência para passar para a gente, né? Colocar a gente num lugar melhor. Então, assim, eu acredito nisso, que vocês vão colocar esse mundo num lugar melhor. Então, eu agradeço muito vocês estarem na voz, estar na vez, fazendo as coisas acontecer. Agradecer a todo mundo aí que estava na sintonia aí, pessoal do Backspin, todo mundo. Eu tenho muito respeito pelo hip hop como um todo, e a Backspin principalmente, porque é uma crew de resistência e que traz um legado há muito tempo. Na verdade, vem repassando esse legado, vem subsidiando o hip hop com muita cultura, com toda a vontade e toda a arte possível que vocês conseguem trazer para a gente. Eu sou muito feliz pela Backspin estar aí até hoje, né? E por todo mundo que passou pela Backspin. E aí, para mim, os meus parceiros, que faz uma corre lá por nós das batidas, né? O pessoal aí do hip hop de mesa também, o pessoal da Banca X, tem que falar desse pessoal da Banca X. O pessoal me subsidia muito no que a gente está hoje, vivenciando hoje. A gente é uma banca que está aí trocando ideias sobre a situação do preto no Brasil e no mundo. E aí, não que a gente quer tomar espaço de alguém nem nada, mas a gente precisa ressignificar o conceito de mulheres e homens pretos no mundo. A gente começar a entender em que situação é que a gente está e como a gente vai fazer para equiparar. Não é passar, não é tomar, não é nada. É equiparar, porque a gente está muito longe. A gente está aqui, ó. Então a gente tem que começar a equiparar as coisas e aí começar a conviver de uma maneira mais justa. Aí essa é a nossa busca. Buscar viver de uma maneira mais justa, que os nossos vivam de uma maneira mais justa. Beleza? Perfeito. Obrigadão. Gente, quero agradecer a presença de todos. Eu e a Carol e o Enésio vamos ficar aqui nos bastidores batendo um papo, mas a gente encerra a nossa live junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o programa Sobre Tudo. Eu sou Fabiana Silva e a gente falou sobre cultura de hip hop com os convidados Enésimo e a Carol, conhecida como Caroleta. Falamos sobre dança, falamos sobre a indústria fonográfica, falamos sobre a realidade dentro do hip hop, falamos sobre opressão, falamos como o hip hop nasce dentro da gente e falamos sobre qual a importância que o hip hop tem dentro de nós, dentro da periferia, como arte, cultura e como um fator transformador. Espero que vocês tenham gostado, curtam a nossa live, a gente tem mais a oferecer, tá bom? Um beijo para todos, estamos encerrando, e aí quando a quarentena acabar, tá todo mundo convidado a se unir num grande evento, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Nós estamos